E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, estou falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Os Sussurros. Bora lá para algumas informações sobre? Bom, ele é da autora Ashley Aldrin, ele tem 352 páginas, ele foi publicado aqui no ano de 2024 pela editora Paralela e ele se encontra ali no gênero ficção. Também está classificado como mistério, suspense, mas eu não acho que ele se encaixa nesse gênero. O ideal para ele mesmo é o ficção drama, tá bom? E eu classifiquei ele com 3 estrelas. Eu quero começar essa resenha dizendo que eu não gostei do livro. Então, Bárbara, por que você deu 3 estrelas para ele? Porque apesar de eu não ter gostado do livro, eu encontrei alguns pontos interessantes nele que eu preciso falar e que fizeram com que a estrela dele aumentasse. Da mesma forma como tem livros que eu amo e alguma situação acontece dentro da história que faz ele perder estrelas, mesma coisa aqui, gente. Aconteceu coisas dentro desse livro que me fizeram fazer com que ele ganhasse mais uma estrela, porque ele estava ganhando 2, até mais da metade. Vamos para aqui para um resumo do que a gente vai encontrar dentro desse livro. Tudo vai começar a história de 4 mulheres que são vizinhas, elas convivem entre si e o filho de uma dessas mulheres acaba sofrendo um acidente. Ele cai da janela do quarto dele, que ficava no 3º andar da casa, e ali ele obviamente sofre ferimentos e ele é levado às pressas para o hospital e ele se encontra entre a vida e a morte. A mãe dele é a Whitney, e agora eu vou fazer um perfil sobre cada uma dessas mulheres, né? Dessas 4 mulheres. A Whitney é uma mulher muito trabalhadora, é uma empreendedora, aquelas mulheres de sucesso, você consegue imaginar? Eu consigo imaginar assim, uma mulher super magra, pra frente, que tem uma saúde maravilhosa, talvez loira, né? Mas é aquelas mulheres poderosas, sabe? Que andam sempre no salto alto, que tá sempre resolvendo as coisas, são belíssimas e têm uma vida perfeita. Então a Whitney é essa mulher, ela é casada, ela tem 3 filhos, e o mais velho, né? O mais velho que é o Xavier, e os gêmeos, que são os mais novinhos. E o Xavier, desde que ele nasceu, a melhor palavra para se dizer é que a Whitney nunca foi uma mulher muito maternal. Ela nunca foi um sonho dela ser mãe, e enfim. Ela acabou tendo os filhos por uma questão de status também. Ela conta dentro do livro que ela começou a ver as outras mulheres que trabalhavam com ela, pessoas próximas a ela tendo filhos, e elas agiam com uma certa superioridade em contrapartida daquelas que não tinham, que ela decidiu, eu preciso também ter, porque isso vai elevar o meu status. E esse era o pensamento dela, é o pensamento dela, e o filho era um reflexo do que ela era, né? Então o filho ele tinha que ser perfeito, e o Chave ele nunca foi. Ele sempre foi um menino assim, muito... Eu não sei se ele tem um diagnóstico, porque no livro não fala, mas a gente percebe que ele tem um claro problema ali de depressão, dessa sensação de abandono. A mãe é muito dura com ele, eles têm excesso de enfrentamento, coisas que não são normais. É ok você bater de frente com o seu filho e até você repreendê-lo, mas tem certas coisas que são um exagero, né? Então ali a gente percebe que eles têm algumas questões ali entre eles. E o Chave, ele sempre foi um garotinho que bateu muito de frente com a mãe, né? Questionou muito a mãe. E por ela ser essa mulher extremamente controladora, dona de si, dona de tudo que envolve a família, ela não consegue lidar com essa criança, que poderia até ser uma cópia dela, né? De tão pra frente quanto ela é. Tão dominador quanto a própria mãe é. Então eles têm um péssimo relacionamento, né? O pai tá ali como para balancear a situação, né? O pai é um homem que trabalha com artes, então ele acaba viajando durante um bom tempo, né? Fica certos períodos fora de casa, mas ele é muito ligado à família, ele ama a família, ama a esposa, e eles têm um relacionamento aparentemente positivo, né? Então essa é a Whitney. Então quando acontece esse acidente com o filho dela, ela fica assim completamente fora de si, porque ela tem um certo medo de que quando o filho acorde, ele revele algo
e a gente não imagina o que seja, né? E ela fica ali naquela sensação de, meu Deus, ele vai acordar, ele vai falar o que ele viu e o que vai acontecer. E o que vai acontecer, o resultado dessa criança acordando. E ela reflete muito sobre o fato de que ela não é uma boa mãe, ela não se acha uma boa mãe, ela tem essa consciência de que ela não é uma boa mãe, ela não é presente para os filhos, ela não é emocionalmente ativa com eles, ela terceiriza muito a relação com os filhos, né? O carinho e o amor ficam todos terceirizados para a babá, que cuida deles. E pro pai, né? No caso do pai não é terceirizado, é uma questão de ele ama os filhos, então ele fica com eles. Então, mas o relacionamento mesmo dela é todo terceirizado pela babá, né? A babá que cuida, a babá é que cozinha, a babá é que faz tudo para essas crianças e principalmente a babá é que está presente. E a gente não tem muito da babá na história não, tá, gente? Ela nem aparece ali na maioria das situações, ela é mais citada. Próxima personagem é a Blair, que é amiga da Whitney. E ela é uma mulher, ela já é o oposto, né, da Whitney. Ela é uma mulher, a mãe perfeita. A Whitney até fala, né, que ela é tipo uma Marte, porque não tem que colocar defeito nessa mulher. Só que isso tudo é aparência, né, gente? A gente olha para as pessoas, a gente tem muito disso, a gente olhar para os outros e achar que a vida deles é perfeita, porque eles demonstram uma certa perfeição. Só que não é bem assim. A verdade é que todo mundo tem algum tipo de problema. E no caso da Blair, ela é uma mulher muito insegura, ela tá presa num relacionamento em que ela não quer mais estar, ela não tolera mais o marido dela, ela ama demais a filha, mas ela não suporta mais o marido. Ela acredita que ele está tendo um caso e acredita que o caso que ele está tendo é com a Whitney, que é a melhor amiga dela ali naquela vizinhança. E elas duas, elas têm uma relação muito de necessidade, né? Da mesma, assim, a Whitney, ela se coloca nessa figura de mulher poderosa, né? Ela tem essa aparência de mulher poderosa, porém ela olha para Blair e enxerga as próprias falhas na maternidade. E o oposto também acontece com a Blair. Ela olha para Whitney e vê ela como essa mulher poderosa, dona de si, que comanda tudo e todos, e ela se sente inferior porque ela tem problemas financeiros, porque o relacionamento dela não é bom, diferente do da amiga, que é excelente. Então ela se vê muito falha, né, perante essa amiga. Porém, a Whitney inveja demais por ela ser a mãe perfeita, pelo ótimo relacionamento que ela tem com a filha. Ela tem uma filhinha que é a Chloe, que inclusive é a melhor amiga do Xavier, eles têm ali idades próximas. Então, assim, elas têm essa relação assim simbiótica muito esquisita, mas de amizade, de uma amizade muito estranha também. E nós temos também a terceira personagem aí, né, que nós vamos ter a visão dela, que é a Rebecca. A Rebecca, ela é uma médica, ela trabalha na emergência, ela mora ali também na vizinhança, e ela é a médica que atende o Xavier quando ele chega. Assim que ele chega na emergência, ela é o primeiro contato que ele tem para ser cuidado, né? E aí ela reconhece o menino, presta os primeiros socorros, né? Ela fica até em choque, porque é o menino que convive com ela, né? É o vizinho dela. Então ela fica em choque. Depois ele é passado para outra médica e tudo mais, mas ela continua acompanhando ali a família, né? Procurando ter notícias, vai informando as pessoas ali da vizinhança do que aconteceu. Ela que informa a Blair, ela que informa outras pessoas, né? A respeito do acidente e da situação que aconteceu, que é grave, né? E a Rebeca, ela é uma mulher que ela é a que mais parece que ela tem mais empatia ali com as pessoas da região, da vizinhança, né? Ela enxerga a outra vizinha dela, que é a Mara, que é a senhora, a gente já vou falar sobre ela. E ela aparentemente tem mais empatia. Só que também ela tem os problemas dela. A Rebeca, ela sonha em ter filhos e ela já sofreu vários abortos, ela já perdeu várias crianças, tudo de forma espontânea. Ela tem o casamento dela, ela é casada há um bom tempo com o Ben, e ela sabe que o sonho dele sempre foi de ser pai, e isso acabou se tornando também o sonho e a obsessão dela.
No livro não explica quais os problemas clínicos que impediram a Rebeca de ter filhos, né? O que impede ela, por que as gravidez dela, as gestações dela, melhor dizendo, não vingam, não passam dos 4 meses, dos 3 primeiros meses, às vezes, dos 4 primeiros meses, não passam de 20 semanas. Não fica explicado, a autora ela não entra nesse quesito. E esse é um assunto que tá muito em alta. Eu tenho acompanhado muitas pessoas. Eu não tô planejando gravidez, não, tá, gente? Mas eu vivi uma recentemente que foi a do meu sobrinho, que ele tá aí com 1 aninho e 8 meses, né? Prestes a fazer 1 ano e 9 meses. Então, eu vivi a gestação da minha cunhada de perto, né? Acompanho outras pessoas também. Li recentemente muitos livros que falam a respeito de gravidez e também, não foi uma busca, tá, gente? Foram coisas aleatórias. Mas de perdas, né? E acompanhando artistas, pessoas que estão passando pelo processo e perderam crianças durante esse processo, é bem complicado, né? E eu senti muita falta de um diagnóstico para a Rebeca, ainda mais por ela ser médica. Então, a ciência poderia ter dito alguma coisa, porque ela consegue engravidar, mas ela não consegue manter. Então, provavelmente deve ter alguma coisa ali na genética dela e do marido que não bate, que faz com que o corpo rejeite a criança, o corpo dela, né? Mas a autora ela não fez questão de explicar, o que pra mim é um ponto muito negativo, né? Porque hoje em dia, com a evolução da medicina, poderia-se haver diversos tratamentos e até explicações, né, para isso. Foi uma escolha da autora, mas eu achei uma escolha muito errada, ainda mais partindo de uma personagem que é médica. Então, para mim, isso já é uma coisa muito negativa. Enfim, mas seguindo, então ela tem esse sonho, ela tem esse desejo, e ela já sofreu muito com isso, e ela tem essa amargura dentro dela, né? Ela não é uma pessoa amarga, mas ela é uma pessoa não realizada. E por último, nós temos a Mara, que é a mais velha da vizinhança, né? Ela se mudou para lá, ela é uma portuguesa que se mudou para lá com o marido. E ela é uma mulher que já viveu diversos traumas na vida dela, né? Várias perdas também de família, de um filho que ela teve. E ela é aquela velha fofoqueira do bairro, sabe? Que todo bairro tem, toda vizinhança tem. Ela é uma mulher muito observadora, mas não deixa de ser uma pessoa interessante e doce em determinados momentos. A gente vai ver que ela teve um tipo de relação com o Xavier, o garotinho, que foi muito amorosa. Ele jogava aviãozinhos de papel lá na casa dela, né? E ele fazia isso não por uma traquinagem, mas por uma questão amorosa. Porque o filho dela, que ela perdeu, ele gostava muito de aviões. Então ele conhecia essa história, né, por uma conversa que eles tiveram, e ele decidiu fazer uma espécie de homenagem dentro daquilo que ele poderia fazer, né? E foi uma situação muito fofa, né, quando eu li isso dentro do livro. Então, ela tem os seus momentos amorosos, mas ela também tem os seus momentos assim meio esquisitos, né? E ela é meio que excluída, talvez por conta da idade, as pessoas elas não tratam mais ela tão bem assim, a não ser a Rebeca, que tem um certo cuidado com ela, né? Sempre tá perguntando e tem certo cuidado com ela, da mesma forma como ela tem com a Rebeca. E ela é essa velha fofoqueira, que ela sabe de tudo que tá acontecendo, ela observa as coisas ali sentada na varanda da casa dela, ela sabe o que tá rolando com os vizinhos, né? E os vizinhos acham que estão passando despercebidos, mas não estão. Não estão mesmo. E aí o livro ele vai se desenvolver, né? Cada uma das personagens elas vão ter seus pontos de vista e ali dentro da mente delas a gente vai estar inserido e a gente vai acompanhar como as coisas vão se desenvolver. A Whitney, ela é uma mulher muito problemática, né? Ela tem essa figura assim de perfeição, essa ideia de que ela é perfeita, mas ela não é perfeita. Ela tem muitos problemas e principalmente relacionados a essa questão da maternidade, né? E as coisas, decisões que ela toma. Ela quer manter uma ideia de perfeição familiar, de perfeição em todas as áreas da vida dela, um excesso de controle que faz ela tomar decisões extremamente inseguras. Esse livro, eu lia cada página e ele gritava assim pra mim: por favor, procurem um psicólogo, procurem uma terapia com urgência, porque vocês são todos doentes.
A Blair também é uma mulher muito complicada. Ela, assim, o relacionamento dela é terrível. E o marido dela também não é flor que se cheire. Ele é um cara muito manipulador. Ele é um cara, assim, que ele posa assim de uma pessoa positiva e boa, mas ele não é. Ele deixa ela muito insegura, ele falha em diversas áreas e isso torna ela amargurada, né? Fora os traumas que ela já tinha. E essa obsessão que ela tem pela vizinha, pela Whitney, que é amiga dela, é obcecada, totalmente obcecada por ela. É horrível isso, gente. Ela é outra que também precisa de uma ajuda psicológica com urgência. E nós temos ali a Rebecca que ela tá tão obcecada com o fato de ter um bebê que ela não para analisar os danos que ela tá causando ao próprio corpo, à própria saúde. E aí entra a questão que eu falei para vocês, da autora não entrar em detalhes com respeito ao diagnóstico dela, pra gente entender os motivos dela não conseguir que a gestação chegue até o final, que ela não consiga ter os próprios filhos. O que está acontecendo ali? A gente tem a figura do marido dela também. E assim, gente, esse é um livro que a gente não tem empatia pelos personagens. Eu não consegui gerar, ele não conseguiu gerar empatia em mim. Eu consegui compreender diversas coisas e tá aí o meu desgosto com o livro. Eles não são personagens que se salvam em algum momento, que eles... Ah, meu Deus, eles têm pontos positivos, coisas boas na vida deles. Eu não consegui sentir isso. Eu só conseguia sentir que esse povo é tudo um bando de mau caráter, sabe? Ali a gente ainda tem a Mara, que tem um pouco de bondade nela, mas ela também é uma mulher muito amargurada. E ela faz algumas coisas ali também que são bem nada a ver, na minha opinião. Então, não são personagens que eu simpatizei. E apesar dos problemas, traumas, etc e tal, eu não consigo sentir empatia por eles. A maior parte do tempo só queria encerrar logo a leitura, mas eu consigo ver os pontos positivos no quesito da... Não são pontos positivos, mas os pontos interessantes que a autora levantou na questão psicológica, sabe? E as decisões ruins que a gente toma na nossa vida, o que elas podem gerar nas próximas gerações. As decisões ruins que a Whitney tomou gerou uma coisa terrível, que foi o acidente do filho dela. E as pessoas até ficam em dúvida, será que foi um acidente mesmo? Será que essa mulher não fez alguma coisa? Porque eles tinham um péssimo relacionamento. E ela não faz esforço nenhum para que o relacionamento com o filho melhore. Ela só é muito incisiva ali, não, ele tem que ser desse jeito, ele tem que ser daquele jeito. Então é uma obsessão ali pela perfeição que não existe, né? Então são personagens assim que não prestam, gente. A verdade é essa. Eu não gostei do livro, mas eu reconheço que ele gera uma discussão interessante e que ele tem ali figuras que... ferradas psicologicamente, obviamente, mas que a gente consegue tirar lições da vida delas, né? Eu consigo tirar lições da vida de cada uma delas, né? Eu não gostaria de ter uma Whitney por perto, nem uma Blair. A Rebecca tão obcecada que... Mas no final eu achei que ela tomou uma decisão muito acertada. Ela deu uma respirada ali, deu um momento de fênix, né? E ela é a personagem mais firme que tem ali dentro desse livro, né? De tomar decisões em favor da própria vida. E nós temos ali a Mara, que ficou... Sendo bem sincera com vocês, ela é esquecida pela vizinhança e eu achei ela até esquecida dentro da história mesmo. Porque a história dela ela não se conecta com as outras tanto assim. Ela fica mais de fora observando tudo. Diferente das outras três, que vai ter uma conexão ali entre elas em algum momento, né? Whitney, Blair, Whitney, Rebecca e Blair. Vai ter uma conexão ali entre elas em algum momento. Mas a Mara não. A Mara ela fica como esse personagem à parte, mais observador e fofoqueira também. Novamente, sendo bem sincera com vocês, eu não gostei do livro, não gostei. Ele tá ali entre 3 e 2,5 estrelas.
Não, eu indico a leitura só se você gostar desse tipo de livro, né? Que é um drama, que as pessoas elas falam assim que são dramas de pessoas brancas, problemas de pessoas brancas, né? A verdade é essa. Todos os personagens são brancos e eles vivem numa vizinhança de alto padrão. Então, eles não têm exatamente. Eles têm mais problemas psicológicos que eles resolvem através do álcool do que qualquer outra coisa. E das disfunções sexuais, né, do que qualquer outra coisa. Não tem outras palavras. Então, não foi um livro que eu gostei de ter lido. Eu tenho certeza. Ela tem um outro livro que é Um Impulso, que fez bastante sucesso. Mas eu tenho certeza que, se for na mesma linha que esse, não é um livro que eu lerei. Então, essa autora ela tá ficando em esquecimento pra mim. Eu não lerei mais nada dela. E é isso, galera. Eu vou encerrando aqui esse vídeo. Eu vou deixar o link da resenha escrita, tá bom? Eu vou deixar o link da Amazon, mas não desse livro, assim, pra vocês comprarem ele. Eu vou deixar o meu link da Amazon, vocês entrando através do meu link lá no site da Amazon e comprando qualquer coisa, uma porcentagem vem aqui pro canal, tá certo? E se você quiser ajudar o canal, vou ficar muito feliz. Eu vou deixar também o link da resenha escrita, que vai sair simultaneamente com esse vídeo. E também lembrando que, se você não é inscrito, aproveita agora e se inscreva clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve, é certeza que eu vou voltar com muito mais para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até breve. Tchau, tchau. Um beijo.